Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda para você que está chegando aqui no canal Consistência em Ação. Meu nome é Wesley Daros, eu sou trader profissional. Já trabalhei bastante tempo focado no índice, no dólar, agora estou mais focado no ativo do Bitcoin. Todos esses ativos são os ativos que eu opero, no caso, são aqui negociados aqui na B3. Também trabalho com alguns projetos fora, trabalhando com operações em Forex, né, por outras corretoras internacionais. E a proposta desse tipo de vídeo que eu vou estar gravando aqui para você é justamente eu estar mostrando um pouquinho da visão que eu tenho relacionada à metodologia de price action, que ela foi desenvolvida pelo trader americano Al Brooks. E é uma metodologia bem peculiar, porque ela tem uma série de coisas, não é uma metodologia assim que você tenha um sinal em específico. Tem também, mas ele é muito discricionário, sabe? Então acho que é um pouco dessa explicação do que talvez seria o emprego dessa técnica que eu quero estar te passando nesse tipo de vídeo aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui começar pela análise do gráfico. Esse aqui é o índice no dia de hoje, dia 12/12 de 2025, tá? Então, o que eu vi dele, praticamente, e entendo também com alguns sinais confiáveis ou não, tá? Só uma ressalva que eu tenho que te passar. O Brooks ele fala, basicamente, que todo trade que você vai executar, ele tem que ter praticamente alguns critérios, tá? Geralmente são três. Ele usa mais, mas ele, de maneira geral, ele usa praticamente o entendimento do contexto, entendimento da localização onde o preço se encontra, e aí sim, uma barra de sinal viável para determinada operação, para que ela tenha uma probabilidade que se dá para ter vantagem sobre o mercado. E eu acho que isso que o price action ele atua muito em cima. Não é você operar qualquer coisa, por mais que seja uma metodologia discricionária. É sim você estar buscando um operacional, e quando você for operar, que você opere dentro de uma razão lógica, uma razão técnica, mas que você opere em cima dessa técnica, mas tendo uma vantagem de probabilidade em cima do mercado. Então é isso aqui que eu quero te mostrar, tá? Por exemplo, a barra número 1, ela fechou um gap de alta logo na primeira barra, veio uma barra 2 muito forte, teve a barra 3 e barra 4 e barra 5 fazendo uma correção, e aí perceba que veio a barra 7, teria uma probabilidade razoável de você chegar até esse fundo, ou até mesmo a mínima do dia, e isso aconteceu, tá? Aconteceu, mas perceba que veio, ó, barra 7, 7 deu cheia, mas a 8, a 9, a 10 e a 11, todas falhadas. Então isso mostra que sim, a predominância é vendedora, mas fraca, entende? Então, quando a gente vê uma barra dessa acontecendo aqui, tá? A barra 12, uma barra que tentou superar de novo a máxima dela, mas falhou. Uma outra barra indecisa, que é uma barra inside, tá? Por que que é inside? Porque a mínima dela e a máxima praticamente ficaram dentro do range da 13, entendeu? Então, por isso que ela fica inside, porque ela está dentro. Isso aqui nada mais é do que um modo rompimento de triângulo. Se a gente for aqui diminuir o tempo gráfico, eu estou nos 5 minutos. Se a gente vem aqui no 1 minuto, ó, deixa eu até pegar, vou sinalizar o local ali, porque ele acaba mudando. Deixa eu até botar uma flecha aqui, ó. Vamos lá, é essa flechinha aqui, ó. Vamos olhar lá no 1 minuto. O que a gente consegue enxergar? Será que está aqui? Não. 1 minuto. Ah, ali, ó. Olha lá. Então, ó, 1 minuto. Em relação ao triângulo, né, que a gente estava falando, ó. Então, é essa movimentação aqui, ó. Tá? Bem provavelmente. Vamos ver, ó. Agora vamos voltar pro 5. Ali, ó. Tá vendo? Até um pouquinho mais para frente, ó. Então, perceba que isso aqui é um modo triângulo. Ele vai acabar rompendo para algum lado, tá? E isso, a probabilidade que o Brooks comenta é de 50% de probabilidade para qualquer lado.
você teria que esperar numa barra 15 para ter mais probabilidade. E ideal que se você fosse entrar num trade, que você entrasse por uma decisão dessa barra 12 aqui, para você ter aproximadamente uh, 40 entre 40 e 50% de chance de você estar chegando ou nesse topo aqui, ou pelo menos renovando essa máxima, tá? Só que isso chegou muito forte na barra 15 e ele fez um ciclo de rompimento para cima. É aí agora que eu quero entrar com um quesito que o Albrooks ele trata com bastante peculiaridade, tá? Que até para nós, para quem não é familiarizado com a técnica, acaba assustando um pouco. Por exemplo, você poderia estar comprando tanto nessa barra 15, né, no fechamento dela, no fechamento da 16, mas aí vem a barra 17, tá? O Albrooks ele mostra e ele fala que esse tipo de movimento aqui se chama canal estreito de alta. Por quê? Porque a gente viu uma barra forte, uma barra de correção fraca, uma barra de correção fraca de novo, uma barra forte de continuidade, e assim vai. Então, quando acontece esse tipo de correção aqui, não significa reversão. Significa que é uma pausa desse movimento que está extremamente forte, tá? Uma outra maneira de você ver o movimento forte se chama os microgaps, que é os gaps de barra. O que é isso? Ó? Pega a máxima da 14 com a mínima da 16. Tá vendo que ela deixou uma distância entre essas duas barras? Ou seja, o preço está tão forte que não conseguiu nem ultrapassar essa faixa aqui para poder encostar nessa máxima, para dizer assim, olha, eu consegui realmente passar essa faixa de preço, estou indeciso, e ainda mesmo assim ele tem uma barra de sinal que fecha a nosso favor para uma venda. Mas não foi o caso, não foi o caso. Isso aconteceu na barra 16, mas ela fechou alta. Então houve compradores pelo menos uns 50% nessa barra 15, e aí vem a barra 17. O Brooks fala que quando ele identifica esse cenário, então daí vamos lá, lembra daquilo que eu comentei? Contexto, primeiro cenário. Então vamos analisar. Contexto aqui é um canal estreito de alta, tá? Canal estreito de alta após um rompimento. Beleza? Olha só, temos vários topos de ontem também sinalizando esse rompimento. Segundo ponto que ele está falando aqui em relação, que é a localização do preço, tá? E depois a gente vai para um terceiro, que é uma barra de sinal. Então, a localização do preço, ela está relativamente alta com o preço no dia de hoje. Sim, a gente está numa região de topos que foram rompidos, tá? Realmente tá uma localização alta, mas nesse caso é uma localização alta, mas o contexto aqui prevalece, porque a força de alta está muito forte ainda. E aí vem uma barra de sinal, que aí ele classifica essa tentativa de cair, pelo menos na barra 18, uma L1. O que seria uma L1? Ela deriva do low, que significa baixa. Então, L1 por quê? Porque é a primeira tentativa de baixa. Teve uma barra de correção, a barra 18 furou a mínima da barra 17, então realmente teve uma intenção do mercado corrigir aqui. E aí que vai o pulo do gato, como dizendo assim. Ele realmente consegue se posicionar mais baixo possível comprando a mínima da 17. Comprando a mínima da 17 quando o gráfico está acontecendo, tá? E colocando atrás de pelo menos no swing anterior, no caso seria o fundo anterior, a mínima da 12, ou pelo menos atrás da barra que deu ignição ao movimento, que foi a barra 15. Ambos os stops estão corretos. E olha ali, ó. E aí, esse tipo de setup que você está vendo aqui, ó, tem 60% de probabilidade de dar certo, dele seguir numa continuidade. Então, olha lá, eu já botei aqui um risco-ganho para você estar analisando. Ele comprando nessa parte aqui, não vendendo, porque a tendência ainda é forte de alta, por esses pontos que a gente acabou de analisar aqui, você tem 60% de probabilidade de você conseguir um alvo de 1 para 1 do teu risco. Poxa, mas 1 para 1 do risco é ideal ou não? Depende da probabilidade que o sinal que você está operando. Se você vai operar reversões, que geralmente tem um payoff de 40% de probabilidade, para que isso seja compensado no longo prazo, você tem que ter pelo menos um alvo de 2 para 1. No mínimo 1,5, mas aí você vai empatar. Então, 2 para 1, quando a probabilidade é de 40%. Agora, se a probabilidade é de 60%, você pode estar colocando um alvo de 1 para 1, que na expectativa matemática, no longo prazo, você vai estar ganhando dinheiro.
Não significa que todo trade de 60% você vai estar liquidando no 1 para 1. Você tem que estar observando o mercado. Mas o 1 para 1 já se torna lucrativo. Em ambos os lugares, tá? Então olha aqui, ó, um stop atrás da barra 15, que foi a barra de ignição. Outro que também pode ser usado atrás do último fundo, ou até mesmo atrás do último outro fundo. Aqui até não se torna tão provável porque ele é muito amplo, tá? E o Brooks ele comenta sobre essa amplitude demais dos stops. Mas de maneira geral, um stop mais amplo possível se torna mais provável esse tipo de sinal. E aí ele acaba realmente pegando, olha lá. Então ele pegou ali, deixa eu até te mostrar de novo o outro stop. Esse meu mouse aqui, aí. Olha lá, pegou, né, no segundo. E o movimento foi tão forte que até o terceiro ponto ali, que é um stop mais amplo ainda, acabou buscando. Por quê? Porque ele entrou no modo rompimento aqui, ó. Veio uma barra. Isso na análise técnica clássica, essa barra 19 aqui o pessoal chama como gift, né? Ou pivô, né? Ele vem aqui, faz um ponto de pivô. Só que a galera vai estar comprando aqui. O Brooks ele consegue comprar mais baixo nesse tipo de situação. E aqui ele entra, ó, num canal em forma de rompimento. Depois ele lateraliza por um momento, fazendo topos descendentes, tá? Então, voltando àquele mesmo conceito que a gente está observando ali nessa movimentação anterior. A barra 33 deu um sinal de venda, então você entraria na 34. É uma venda provável, pelo menos para estar buscando essa região aqui. A 36 mostrou convicção nessa venda. Tá? Teve uma barra de correção e ela mostrou convicção. E aí agora a gente observa de novo o ciclo. Ó, da 33 em diante, tá? Barra forte de baixa, barra fraca de baixa. Uma barra fraca de correção, uma tentativa real. Ó, ele passou a máxima, então isso aqui é uma H de high. Tá? Então a primeira tentativa de subir, nesse caso. Mas se a gente fosse comparar essa alta aqui, a gente tem ó, uma tentativa, duas. Essa aqui seria a terceira tentativa falhada, nesse caso, né? E aí ela falha. Então aqui poderia sim ser uma venda. Aqui também poderia ser uma venda por conta do que? Do contexto. Tá? O gráfico saiu desde a barra 24 até a barra 36 sem mostrar força compradora. E mesmo vindo na média, ele não mostrou convicção. Claro, essas barras aqui a gente está falando de uma probabilidade de 60% do sinal acontecer, principalmente a 34%. Mas não de você estar buscando um alvo muito longo, tá? Porque quando você decide ter probabilidade em algum sinal, logicamente você aumenta a probabilidade, aumenta o teu risco também e diminui o tamanho do teu alvo. Agora, quando você tem menos probabilidade, o teu risco também é menor, mas para você ser lucrativo num longo prazo, isso tem que ter um alvo maior, para você ter um retorno maior, tá? Então, voltando aqui, aí ele entra de novo naquele ciclo que a gente estava observando aqui atrás. Perceba aqui, ó, todas as barras de correção, ele estava sim fazendo oportunidade para vendedores venderem mais. E isso aconteceu aqui, ó, teve 15 minutos de praticamente de alta fraca, deu uma barra 46. Ele mostrou convicção vendedora, tá? O Brooks também estaria vendendo, por exemplo, nessa barra aqui, ó, o mais alto possível. Tá? Ou até mesmo na superação dessa máxima aqui, que poderia ter 60% de probabilidade dele fazer 1 para 1 dessa movimentação, pelo menos colocando um stop de 2 a 3 barras atrás, tá? Olha lá, 1 para 1 pegou. Mesmo vendendo baixo, num contexto baixo, né, para ser um pouco mais conservador, ele teria essa oportunidade ainda, tá? E o dia de hoje ele ficou bem lateral. O que ele faz? Ó, ele faz movimentos amplos, lateraliza, corrige. Forte, né? Volta de novo para a base do range. Ele faz um movimento um pouco mais de correção, volta, lateraliza e aí corrige forte novamente. E assim ele fica até o final do dia, tá? Então, espero que eu tenha agregado no teu conhecimento, ter passado um pouco da visão do que pelo menos eu estou enxergando em relação à metodologia, que é um desenvolvimento contínuo, ela é muito densa, ela tem muitas coisas a se aprender. Então, é todo dia estudando, é todo dia aprimorando. Acho que chega um momento que tu começa a estudar menos, mas é difícil assim tu dizer que momento é esse, porque sempre tem coisa nova para você estar aprendendo.
Não só em relação à metodologia, mas também no teu tipo de operar, tá? Porque quando você fala de metodologia, é uma maneira que você está usando para ter uma técnica de entender o mercado. Isso tem várias. Agora, como você se comporta, como é que você gerencia as suas operações, tanto as vencedoras como as perdedoras, como é que você gerencia o teu stop, como é que você faz o teu gerenciamento de risco, isso muda completamente. Cada trader tem a sua maneira de fazer isso, né? E eu acho que o Price Action ele vem para te ajudar a pensar e agir melhor mediante essas situações e critérios que eu acabei de mencionar aqui, tá? Então, um forte abraço para você. Espero que eu tenha agregado nessa visão. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. E se você também quer alguma análise que eu possa estar fazendo talvez em algum outro ativo, deixa aqui nos comentários para a gente poder estar até atendendo o teu pedido aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você julgue pertinente para saber essa mensagem. Deixe também um gostei para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. E desejo para você um bom fim de semana e um abraço. Até uma próxima.